Olá, hoje no Mundo Político, os humores do agro no governo Lula. Como o setor produtivo, que apoiou em peso a tentativa de reeleição de Bolsonaro, vem reagindo às diretrizes políticas da atual gestão do Planalto. As repercussões do Plano Safra 2023-2024, os posicionamentos em questões ambientais e a atuação da numerosa bancada ruralista no Congresso. Eu converso com o economista, pesquisador e professor da Universidade Federal de Viçosa, Rafael Campos. Rafael, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu, Marco. Obrigado pelo convite. Rafael, desde as eleições do ano passado era nítida uma preocupação da campanha do então candidato Lula em abrir pontes com o agronegócio, pelo enorme peso do setor na economia nacional. E naquele momento, as principais lideranças do setor se engajavam ali majoritariamente, e de forma intensa no apoio a Jair Bolsonaro. Esses 6 primeiros meses do novo governo, a seu ver, reduziram ou aumentaram resistências nesse segmento da sociedade? Olha, Marco Antônio, em primeiro lugar, eu acho que a gente falar de humor de setor, né, de um setor produtivo complexo, né, dentro de toda a cadeia de uma economia complexa e diversificada como a brasileira, é sempre muito delicado e complicado, né? Então, assim, tentando fazer algumas análises mais específicas acerca do setor produtivo agropecuário, né? A gente vê ainda assim uma série de resistências, né? Mas eu diria que todo e qualquer produtor, né, a depender do seu tamanho e da sua produtividade dentro da cadeia agropecuária, está vendo com bons olhos esses acenos, né, essas sinalizações, não só lá desde o tempo do período eleitoral, mas especificamente agora, né, na prática do governo Lula 3 aí diante de todos esses afagos, né, se a gente pudesse assim dizer, que o governo vem tentando fazer para o setor e para os produtores, né, nessa tentativa de um novo conquistar, de um novo flerte com o setor, né? O que você chama de afagos, assim, que poderia ser destacado de forma especial? Perfeitamente, eu acho que se a gente puder falar, por exemplo, no lançamento do Plano Safra na semana passada, eu acho que pegou de surpresa, e uma surpresa em partes muito boa e em outras partes boas, o setor agropecuário de uma forma geral, né? Em termos de valores, em termos até da taxa de juros, né? Porque alguns dos produtores agropecuários vão falar acerca das taxas de juros, mas vão sempre já eximir o governo de culpa sobre essa elevada ou ainda elevada taxa de juros, né? Então, eu acredito que as expectativas do setor agropecuário de uma forma geral, a partir desse novo ano safra, né, desse novo plano safra, por assim dizer, né, eu acho que essa política vem mostrar isso de uma forma bem materializada, né, vão refletir essa surpresa, quer positiva ou então um atendimento de suas condições, de suas análises, de suas expectativas. As resistências que permanecem teriam mais cunho ideológico, na sua visão? Olha, eu acredito que o cunho ideológico a gente pode pegar dois grandes extremos, né? Se a gente pegar um extremo, o eleitor extremo do Jair Bolsonaro nesse último período eleitoral, né? Esse cara, esse ponto fora da curva, esse outlier, né? E não estou falando aqui um ponto fora da curva como se fosse uma proporção muito pequena ou minorada desse eleitorado, né? Ou desse setor agropecuário do eleitorado, né? Vai ter sim esse cunho ideológico, assim como, e não só em outros setores, como no próprio setor agropecuário, a gente também vai ter aquele eleitorado do presidente Lula que continua fidelizado e continuaria fidelizado a depender de outro resultado do período eleitoral. Né? Então, o cunho ideológico existe sim, mas eu acredito que ele está bem nas pontas da curva, né? bem nas tails desse nosso gráfico, assim, por assim dizer, que são aqueles que adotam essa fidelidade, por vezes, podendo ser dita até como cega muitas das vezes. Né? Rafael, as pautas ambientais, também ganharam um grande protagonismo na agenda internacional do governo Lula e foram simbolicamente ali reforçadas com o retorno de Marina Silva ao Ministério do Meio Ambiente e a criação também de uma pasta específica
para os povos indígenas. Como esses movimentos repercutem no agro? Olha, sem sombra de dúvidas, acende sinais de alerta para o setor produtivo da agropecuária. Né? A gente ainda há pouco falava desses grandes extremos, né? E aquele produtor agropecuário, defensor ideológico do presidente Jair Bolsonaro, vê isso como um grande perigo. Né? Mas não é o que se observa no geral no setor. Né? É importante que a gente traga as questões ambientais relacionadas ao setor produtivo da agropecuária como um efeito de via de mão dupla. Não é? As questões ambientais impactam sim a produção do setor agropecuário, não é? Maior regulamentação, maior legislação, maior fiscalização e rigor em aplicação de multas por descumprimento de legislação de regras ambientais. Isso tudo pode ser visto como maus olhos aí por alguma fatia desses produtores, mas de uma forma geral não é. Até porque este mesmo setor agropecuário é um daqueles mais afetados e influenciados por efeitos deletérios nas questões ambientais. Não é? Então, a gente pensar aqui, por exemplo, nos setores mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. Nós vamos falar do setor agropecuário, dependente de questões de temperatura, de variação de precipitação, de eventos climáticos extremos. Haja vista o sul do país atualmente com a questão da estiagem. Né? Então, se a gente parar para pensar, as questões ambientais atreladas à produção agropecuária brasileira, não só no Brasil, né, como no resto do mundo também, mas no Brasil em particular, com essa força, com essa pujança, ela é via de mão dupla. O agro impacta, sim, o meio ambiente, bem como o meio ambiente impacta o agro. E essas duas frentes precisam caminhar de mãos dadas, de forma aliada, como, ao que tudo indica, o governo vem tentando fazer, não só com a pasta da Marina Silva, né, bem como com o próprio Ministério da Agricultura e Pecuária, tentando essa promoção, né, novas iniciativas dessa promoção de uma agricultura, de uma agropecuária que possa ser dita um pouco mais sustentável, né? Ou com incentivos às iniciativas e práticas mais sustentáveis. De qualquer forma, Rafael, a gente viu alguns movimentos da bancada ruralista ali impondo mudanças na MP dos ministérios, né? Cadastro ambiental rural mesmo foi um dos pontos ali que gerou polêmica. Sem sombras de dúvidas, né? Se a gente for olhar o texto agora do lançamento do Plano Safra, por exemplo, né? Que a gente está discutindo um pouco dele aqui, a gente vai observar que uma das formas de incentivo a práticas mais sustentáveis é aquele produtor que tem um cadastro ambiental rural atualizado, todo legal dentro do seu município, dentro do seu estado. Porém, o produtor não pode ficar com a carga da responsabilidade dessa atualização e dessa agilidade que, por vezes, para nas esferas estatais, nas esferas do Estado, né? das unidades da federação dentro do nosso horizonte temporal. Então, isso vem sendo discutido pelas bancadas, né? Bem como o quão positivo pode ser o impacto desse cadastro ambiental rural atualizado aos mais variáveis níveis de produtores, né? Enquanto que do lado do governo, uma outra questão importante com relação a essa regulamentação é a questão da fiscalização, do levantamento, né, das áreas de terras agricultáveis, terras improdutivas, terras devolutas, né? O governo vem fazendo um esforço muito grande para que suas esferas estaduais e municipais possam chegar na ponta, na porteira, né, como a gente diz, na porteira dessa empresa rural, dessa fábrica rural, independente do seu tamanho de produção, para que a gente possa fazer ou ter uma noção do levantamento da disponibilidade dessas terras. Outro foco potencial de tensão, né, entre ruralistas e o governo é a CPI do MST. O que tem lhe parecido o trabalho do colegiado até aqui? É um outro tema polêmico, né? Haja vista o tamanho das bancadas representadas dentro da CPI, né? Se a gente for comparar os governistas com a oposição dentro dessa CPI, essa balança ela está
totalmente descompensada. Eu diria que esse descompasso não é de tudo o problema. É salutar que uma CPI, especialmente relacionada ao MST, hoje no Brasil, seja composta majoritariamente por membros da oposição. Isso, sem sombra de dúvida, é super salutar. O que não pode acontecer é que a CPI, e aqui eu não estou dizendo que isso está acontecendo, tá? Mas o que a gente precisa abrir os nossos olhos e fiscalizar de perto, enquanto eleitor, enquanto população, enquanto agentes públicos de interesse, a gente precisa fiscalizar de perto para que essa CPI não perca a sua imparcialidade, para que ela possa votar e analisar dentro dos seus critérios com o mesmo peso, né? Sem dois pesos e sem duas medidas, mas com o mesmo peso, as resoluções que venham da oposição, assim como venham dos governistas. E, é claro, ficar de olho nos governistas para que não sejam tentados ali jabutis, né? Verdadeiros jabutis como verdadeiros entraves ao trabalho da CPI, que, se bem feita, se bem conduzida, é super salutar para o setor e para a nossa política econômica, ambiental, de uma forma geral, sem sombra de dúvida. Na reforma tributária, que está para ser votada essa semana na Câmara, Rafael, o agro tem manifestado algumas dúvidas, né, sobre a tributação ao longo do processo produtivo e também exigências que estão sendo feitas pelo setor. Uma delas é um imposto sobre insumos seletivo e alíquotas diferenciadas. Você percebe mais otimismo ou temor com os impactos dentro do setor dessa reforma? Sempre quando a gente fala de uma reforma tributária para o setor do agro, assim como se a gente for falar guardadas as devidas proporções no terceiro setor, no comércio, algo do tipo, isso é sempre visto com preocupação pelo produtor, né? O produtor tem sempre aquele medo de que a carga ou a reforma venha fazer com que a carga tributária recaia majoritariamente sobre seus ombros, né? Fato é que, se a gente parar para pensar, guardadas as devidas proporções, o esforço que o governo tem feito, presente, em discussão da hora, né? O esforço que o governo tem feito para aprovar essa reforma, dentro de todo o arcabouço fiscal, se a gente olhar de uma forma mais geral, né? As iniciativas governamentais para ganhos de credibilidade do arcabouço fiscal, dessa famosa fonte dos recursos, é transposta aqui para o setor agropecuário na nossa discussão, né? Quando a gente fala em incentivos ao setor agropecuário, ao exemplo do Plano Safra, essa surpresa positiva que a gente falava ainda há pouco, que o setor vem recebendo, esse novo aporte de incentivo, de juros subsidiado, né? A linha é muito tênue entre a surpresa positiva e a incredulidade com a fonte dos recursos, não é? Porque ao mesmo tempo que o produtor quer ser apoiado, né, independente do seu tamanho de produção, se o agricultor familiar ou se o grande agronegócio para exportação no Brasil, ele quer ser apoiado, mas ao mesmo tempo ele não pode, nem tem condições, na grande maioria das vezes, especialmente os pequenos, de arcar com as consequências da fonte desse recurso, né, via tributação. Então, é sempre visto com preocupação, né? É sempre visto com preocupação. Porém, toda iniciativa de reforma tributária e de adequação, de equalização dessa carga tributária, quer para o setor agro, quer para os outros setores da nossa economia, ela é válida e é de se sentar e estudar e discutir como a gente tem feito no momento presente. Falando de números, né, o agronegócio deve superar 1,2 trilhão de reais neste ano, recursos que também acabam irrigando indústria, comércio, construção civil. Ao mesmo tempo, Rafael, a atividade segue responsável, né, por grande parte do desmatamento e alvo de fiscalizações de práticas de trabalho análogo à escravidão, que também tem crescido no Brasil. Essa convivência entre o moderno e o arcaico ainda prejudica o setor? Sem dúvidas, Marco. Se falar em fiscalização contra desmatamento, contra trabalho análogo à escravidão, não só no setor agropecuário, como no setor produtivo brasileiro de uma forma geral, é sempre positivo e deve ser sempre incentivado, né?
O setor agropecuário no Brasil, apesar de esse agro muitas vezes ser visto como o tech, né, esse high-tech, essa alta tecnologia hoje implementada no Brasil, aumentem muito a nossa produtividade, deve assim ser por iniciativas de segurança alimentar, não só nacionais, como esse grande celeiro do mundo que o Brasil sempre é visto, porém, e a gente tem visto isso muito claramente, já não dá mais para fazer isso a custas de desmatamento, de uso inadequado do solo, de exaustão de recursos naturais não renováveis. Né? A Essa expansão da discussão ela fronteira tem hoje é limites, né, presente, Rafael? A expansão da fronteira tem limites. sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, e deve ter limites. Né? O presidente Lula disse há alguns dias atrás que já conversou com o ministro da Agricultura, que já conversou com a ministra Marina, né? E que isso já está mais do que estabelecido, que a gente não precisa desmatar nem mais um hectare para produzir mais no Brasil. Quanto de terra degradada há para ser recuperada no nosso país, né? E aqui a gente pode contar com esse local de onde eu falo, com a academia, a gente pode contar com a Embrapa, por exemplo, né? Que é exemplo de tecnologia, de práticas de recuperação de áreas degradadas, quer com pastagem, quer com floresta, né? São essas práticas mais sustentáveis que o agro pode se beneficiar e assim poder aproveitar desse moderno, deixando de lado aquilo que de arcaico e de retrógrado pode ainda manchar essa reputação, né? E é importante que a gente frise, Marco, que é sempre complicado a gente fazer esses grandes rótulos, né? E a gente não pode dizer que o setor agropecuário ele é assim, né? O setor agropecuário ele é muito diverso e é muito rico, né? E é por isso que as iniciativas, cada vez mais, não só desse governo, assim como já dos anos anteriores, já dos planos de subsídio ao setor agropecuário anteriores, vem tentando cada vez mais distinguir quem é esse produtor agropecuário, né? Porque falar em um produtor agropecuário como um todo, tem muita gente muito diferente dentro dessa categoria, né? Haja vista aí as discussões acerca de pequeno, médio, grande, o que é agricultura familiar, o que não é agricultura familiar, né? Isso é fundamental de ser feito, para que a gente possa ir no foco das iniciativas e encontrar esses agentes que eventualmente tenham feito iniciativas que não sejam plausíveis dentro do setor e da produção agropecuária. Esse ponto da agricultura familiar é importante de fato, Rafael, né? Segundo o próprio Ministério da Agricultura, essa atividade envolve cerca de 4 milhões e 400 mil famílias brasileiras e gera lucros e subsistência para 70% dos brasileiros fixados no campo. Como a agricultura familiar, né, dialoga com o que se chama de agronegócio? Olha, hoje o que as grandes representantes, né, se a gente pegar, por exemplo, uma representação da agricultura familiar e a gente pegar a CONTAG vai advogar e vai fazer eco, né, a este grito, a essa defesa de que é sim a agricultura familiar brasileira que tem essa representatividade e essa pujança, né, esse 70% é um número expressivo de todos os produtores rurais brasileiros que podem ser considerados agricultores familiares. A gente poderia falar aqui de uma ausência de consenso imediato com relação a esses critérios para definição de agricultura familiar, né? Uma das solicitações para esse último plano A, para esse último plano safra, para o plano safra 23-24, era que pudesse ser aumentado aí o rendimento para que possa ser considerada agricultura familiar. Então tem isso, quantidade de módulos fiscais, funcionários contratados ou membros da família, né? Então não há um consenso generalizado sobre os critérios de definição da agricultura familiar, mas o governo, por sua vez, precisa ter um critério objetivo para essa definição, né? Uma linha definitiva para essa definição. E acaba que a gente incorre no risco de fazer esse revanchismo do nós contra eles, né? Assim como a gente estava falando das ideologias da última eleição, a gente pode falar do pequeno versus o grande, né? E isso não é saudável para a produção, até porque a gente está
comentando aqui sobre uma ideia de uma grande cadeia produtiva, né? Que vem desde a ponta, desde o fornecimento dos insumos até os grandes exportadores. E a cadeia, ela funciona melhor se esses componentes da engrenagem atuarem conjuntamente de uma forma harmônica. Pensando num objetivo mais amplo, né, do governo de reduzir desigualdades sociais, tanto no campo como fora dele, se torna ainda mais fundamental um equilíbrio entre desenvolvimento do agronegócio em todas as suas formas, né, em todas as suas vertentes, e a sustentabilidade? Sem sombra de dúvidas, Marco. E aqui a gente atingiu um ponto que me é muito caro em particular, né? Porque, de fato, eu acredito que toda e qualquer iniciativa em termos de equalização de taxa de juros, em apoio ao produtor agropecuário, especialmente aos pequenos, vem sempre somar de uma forma positiva. Né? O que a gente precisa fazer é fazer os ajustes finos para que isso possa, de fato, chegar na ponta, na frente da porteira, né? No produtor de fato. Por que eu digo isso? Porque o Brasil é exemplo para o mundo, de uma forma geral, de como dar sim para se produzir de forma sustentável, inclusive dar sim para se aumentar a produtividade de forma sustentável. Né? Um exemplo, só para a gente ficar em pouca questão, a Embrapa recentemente, acredito que está na fase 2 ou 3 do Projeto Rural Sustentável. O que é o Projeto Rural Sustentável? Um exemplo que me ocorre à mente. O Projeto Rural Sustentável vem advogar e vem fazer coro a esse anúncio de que dá sim para se produzir mais, inclusive com práticas mais sustentáveis. Né? Para que a gente possa, de uma vez por todas, quebrar essa resistência cultural de que a sustentabilidade é inimiga da produtividade no agro. Isso não pode mais permear o meio rural brasileiro. Né? Dá sim para se produzir mais, para se produzir melhor, respeitando o meio ambiente e produzindo com práticas mais sustentáveis. Né? Se a gente parar para pensar, eu já citei aqui mais cedo a recuperação de áreas degradadas, a gente pensa aí nos sistemas produtivos integrados, né? Integração lavoura, pecuária e floresta, são sistemas agroflorestais de uma forma geral. Se a gente for olhar lá na agricultura familiar, o agroecológico, a produção ali agroecológica, o sistema agroflorestal com a produção para garantia, sim, da segurança alimentar, mas mantendo a floresta de pé, é possível aumentar os rendimentos e a produtividade no meio rural brasileiro, assim como no restante do mundo, e o Brasil é exemplo disso, com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, às questões ambientais. A intenção do governo, né, declarada de transformar o Brasil numa potência verde global é factível? É factível, o Brasil precisa aproveitar essa janela de oportunidade, porém, eu não acredito que seja via embate governista com seus principais parceiros comerciais. Do que eu estou falando? A gente parar para pensar nos últimos dias, o presidente Lula vem criticando veementemente a União Europeia por conta de restrições ambientais, né? O que eu estou querendo dizer é que o nosso argumento não pode ser de que nós já estamos fazendo um pedaço da nossa parte. Né? O Brasil já é exemplo, exatamente isso que eu estava dizendo ainda há pouco, o Brasil já é exemplo para o resto do mundo. E isso está bom demais. Não, isso não pode ser excusa, não pode ser desculpa para que nós não continuemos avançando nessa perspectiva. Até porque eu, de fato, acredito que se nós avançarmos, nós vamos aí sim estar aproveitando essa janela de oportunidade de ser essa potência verde que o Brasil tem vocação, que o Brasil já tanto tem trabalhado para ser e tem visto por muitos grandes parceiros como tal. Né? Eu disse há pouco do exemplo do Projeto Rural Sustentável, para o qual, inclusive, o Brasil consegue recursos de governos europeus, do Ministério, do Departamento da Agricultura do Reino Unido, países como Noruega, Alemanha. A gente sempre fala desse tipo de investimento, dessa sorte de investimento na preservação das nossas florestas, na produção alimentar com segurança e garantimento das questões ambientais. Então, o Brasil é sim uma potência verde, não é só questão clubista, bairrista nossa, não, o resto do mundo também nos vê assim.
O que a gente precisa fazer é saber e ter esse jogo de cintura, esse jogo político, para bem aproveitar e não causar embates desnecessários aí, para que a gente possa até mesmo perder algumas oportunidades nessa frente, nesse setor. Mas será que não há também um componente protecionista em algumas das posições da União Europeia? Sem sombras de dúvidas, e a gente precisa analisar isso com bastante critério, com bastante calma, né? Agora, o que a gente não pode fazer, da mesma forma que a gente precisa cuidar de garantir que os mercados externos não se fechem ao nosso produto agropecuário, a gente também precisa cuidar para que a gente tenha janelas de oportunidade sempre abertas com esses parceiros comerciais, né? Quer na importação, quer na exportação, né? Porque se a gente parar para pensar, nós também, para a produção agropecuária brasileira, dependemos de importação. Se a gente pensar no volume de fertilizantes, de adubos, que a gente ainda necessita importar, né? Nós não podemos fechar essas parcerias, né? Então, esse jogo político, que o governo muito bem sabe fazer, né? O presidente Lula, se tem uma coisa na qual ele é experimentado, é em fazer esse jogo político, né? A gente torce e pede para que esse governo possa, de fato, continuar essa política de parcerias para que o nosso produto agropecuário, de fato, possa encontrar mercados também além fronteira, como sempre encontrou. Só para a gente encerrar nossa conversa, né, a União Europeia anunciou recentemente que vai proibir importação de produtos agropecuários produzidos em território que sofreu desmatamento após 2020. Isso dá para ser conciliado? Sem sombras de dúvidas. O caso dos selos verdes e desse tipo de barreira, não é barreira ao comércio. Esse tipo de critério é uma exigência que a questão ambiental traz para a nossa produção, né? Para a gente conciliar moderno e arcaico, para a gente conciliar vocação agropecuária e produção, no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, já não dá mais para expandir fronteira agrícola com desmatamento. Né? Dá sim para a gente produzir com mais produtividade, com tecnologia no campo, com aumentos de produtividade que respeitem e garantam a reprodução do sistema agropecuário para as populações futuras. Né? Isso não é ponto de discussão. Né? Então, toda e qualquer iniciativa que venha nesse sentido não pode ser vista, quer da nossa parte, quer dos nossos parceiros comerciais, como iniciativas protecionistas ou barreiras ao comércio, né? É uma exigência que a gente precisa cumprir e exigir que os demais parceiros comerciais também cumpram para conosco, porque não dá mais para consumir a nossa saúde alimentar e a nossa saúde produtiva no agropecuário no Brasil e no mundo. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político sobre os desafios da política agropecuária, Rafael. Eu agradeço o convite e o espaço, Marco. Fico à disposição. Um abraço. Eu conversei com Rafael Campos, economista e professor da Universidade Federal de Viçosa. Falamos sobre as relações entre o governo Lula e lideranças do agronegócio, os impactos do Plano Safra e a atuação da bancada ruralista no Congresso, além também dos desafios, do equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.